Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao Instagram da SMEC. Embora o sotaque seja carioca, é a Escola de Magistratura do Ceará. Meu querido amigo Dr. Ângelo Vettorazzi, sempre à frente de avanços tecnológicos. Sejam bem-vindos todo mundo. Teve um tchauzinho aqui da Laila. Boa tarde, Ana Bárbara, Michele. Boa tarde, Ana Celina. Boa tarde a todas vocês. Olha quanta gente está entrando. Sol, Deise. Obrigado aí, gente, pela acolhida, por estar aqui comigo. Olha quanta gente entrando, né? Sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos aqui à tarde, né? Todo mundo numa quarentena forçada, mas isso não quer dizer que a gente não possa aqui estudar, que a gente possa aqui discutir. Eu fico muito feliz em poder participar dessa live. Meu nome é Walter Capanema, eu sou coordenador da pós-graduação de Direito Digital do Instituto de Ensino do Ministério Público do Rio de Janeiro, coordeno a pós-direito digital da ESAGE, do TJ, do Rio de Janeiro, e também, coordeno o curso de Direito Eletrônico da Emerge. Então, esses assuntos voltados a direito digital, eu já trabalho há muito tempo, eu sou advogado, e atendendo aqui esse gentil convite do meu querido amigo Ângelo Vettorazzi, para conversarmos sobre a LGPD em tempos de pandemia, né? É um assunto interessante. Eu espero que vocês estejam ouvindo bem. Eu estou aqui no meu estúdio caseiro, um estúdio que eu criei para poder transmitir as minhas aulas. Eu quero discutir com vocês isso. Eu quero mandar também um abraço para a Débora, para a Rosângela, para a Marina, que, de certa forma, aqui me ajudaram muito, né, nesse trabalho, né? Pessoas queridas aqui entrando. Um abraço a todos. Então, eu vou começar falando dessa questão da LGPD e as questões da pandemia. Eu acho muito interessante a gente poder falar sobre esse tema, porque, afinal de contas, trata de dois temas que são extremamente atuais. Uma Lei Geral de Proteção de Dados e a questão da pandemia que nós estamos vivendo. O que eu quero começar rapidinho, dando uma breve contextualização sobre o que seria a LGPD. Eu sei que a maioria, de repente, até já sabe, mas algumas pessoas não podem saber, né? Veja que a LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados, é a Lei 13.709 de 2018. Essa lei ela teve uma vacatio legis razoavelmente grande e ela entraria em vigor a princípio, dia 16 de agosto de 2020, agora, né? Essa vacatio legis de quase 2 anos se justifica por ser uma lei de grande repercussão, né? Que exige aí uma necessidade para a sociedade e principalmente as empresas se adequarem a essa situação. E o que é importante dizer é que essa lei, além de estabelecer uma série de direitos e garantias para nós, cidadãos, ou que a lei chama de titular titular desses dados, ela nos dá aí uma autodeterminação informativa. Essa autodeterminação informativa significa dizer o seguinte, nós somos os titulares dos nossos dados, nós somos os donos dos nossos dados e nós temos o poder de fazer com eles o que nós quisermos como regra geral. A lei aí admite algumas exceções. E por isso que é importante que essa lei ela esteja em vigor. Já até já adianto um pouquinho do meu posicionamento sobre eventuais adiamentos, que vamos também falar um pouco mais adiante. E é muito importante a gente ter uma preocupação com a proteção de dados, porque, embora seja uma proteção razoavelmente moderna, o homem nunca se preocupou muito, sequer com intimidade e privacidade ao longo da história, quanto menos dados pessoais, mas é importante dizer que a preocupação com os dados pessoais e sua respectiva proteção, ela decorre de um posicionamento moderno, especialmente surgido pelos escândalos voltados à internet e às redes sociais, né? O Facebook sempre monitorando todo mundo, o Facebook cedendo dados para a Cambridge Analytica, a Cambridge Analytica criando perfis eleitorais dos cidadãos e dirigindo supostamente fake news para esses eleitores.
até inclusive para não votar nas eleições. Que mais? O caso do Snowden, né? O caso do Snowden foi muito importante porque revelou algo que todos nós tínhamos certeza, mas não tínhamos muito prova, de que o governo americano espionava todo mundo. Então, essa preocupação aí nos deu aí uma necessidade de ter uma lei de proteção de dados, especialmente porque a Europa tem a sua GDPR, né? Ela trouxe a GDPR, e por que não termos também a nossa? E é importante também a gente falar justamente que a LGPD ela também tutela a questão da saúde, que é tão importante, né? Se esses dados podem ou não ser compartilhados, em quais situações, quais seriam os requisitos. Então, nós aqui fizemos uma breve contextualização, explicação do que seja essa lei e a importância dela no cenário mundial. E a importância dessa lei aumenta ainda mais quando nós estamos vivendo numa situação de quarentena. Se nós estamos uma situação emergencial, quase como num estado emergencial, você veja que o nosso direito de ir e vir está momentaneamente restrito, o nosso trabalho está restrito, houve aí uma repercussão gigantesca nas questões envolvendo o comércio, né, questões trabalhistas, exigindo que o Executivo e o Legislativo editem normas, né, medidas provisórias, leis, a respeito dessa ideia, né, dessa situação. E essa situação impactou o direito como um todo, né? As relações jurídicas, as relações comerciais, mas eu quero justamente falar aqui a repercussão da quarentena, né, dessa pandemia do coronavírus, especificamente na questão da LGPD. Porque, veja bem, falando agora da LGPD, a gente já falou, né, que a vigência dela estava programada para 16 de agosto de 2020. Né? E o que a gente percebe é que mesmo com essa programação já antecipada, olha, vai entrar em vigor dia 16 de agosto de 2020, não tinha, por parte do poder público, das empresas, uma grande movimentação em se adequar. Né? Você veja, a lei ela traz um monte de direitos para os titulares, e se você tem direitos para os titulares, você vai ter, por conseguinte, deveres para as empresas. Uma necessidade que, para se atender a esses direitos do titular, as empresas precisam se adequar tecnologicamente em seus processos, em seus trabalhos. Tudo isso é muito importante. Mas o que é importante é falar para vocês, né, que o governo não criou a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, até agora, ou seja, essa agência teria a função de fiscalizar, né, o tratamento desses dados, né, como esses dados estavam sendo colhidos, armazenados, analisados. Por outro lado, a ANPD tinha uma outra função de extrema importância, que era de regulamentar parte da lei. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, uma empresa ela não pode estar 100% em conformidade com a lei pelo seguinte aspecto: não existe a agência reguladora que vai definir parte dessa regulamentação. Por exemplo, os requisitos técnicos do direito de portabilidade, que é o direito que você tem de pegar os seus dados e mover de um lugar para o outro, né, de uma empresa para outra, de um controlador para outro, na linguagem da lei, esse direito ele precisa ser regulamentado quanto aos seus critérios técnicos pela LGPD. Então, de certa forma, a gente pode dizer o seguinte: enquanto a NPD ela não surge, no eventual entrada em vigor da LGPD, o direito de portabilidade ele não poderia ser exercido. E a dificuldade ela vai para o outro lado. Repare que os órgãos públicos, especialmente os órgãos do Poder Judiciário, pouquíssimos regulamentaram. A gente ouve falar de comportamentos e de iniciativas muito interessantes de alguns órgãos públicos, o TJRJ, o desembargador Najib Laib Filho, o TJ Santa Catarina, a desembargadora Denise. Então nós temos assim alguns focos que estão bem ativos e bem eficientes, né? São Paulo, lá o meu querido amigo Fernando Tasso também trabalhando ativamente. Então você vê assim alguns poucos órgãos do Poder Judiciário, né, que estão realmente em atividade. O CNJ ele se reuniu para definir uma resolução e até agora a gente não tem nada. E para mostrar o quanto
é complicado o atual momento que a gente vive, repare o seguinte, você repara que tem diversas iniciativas do poder público determinando o compartilhamento de dados sem qualquer previsão legal, sem qualquer amparo jurídico e ao arrepio de qualquer tipo de lei. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, o Consulta CPF do SERPRO, que compartilha dados da Receita. É um serviço, né, comercial explorado pelo SERPRO que explora dados, que utiliza dados pessoais que estão armazenados na Receita Federal, quer dizer, para fins fiscais, tributários, mas usados para justamente verificar se aquele determinado portador do CPF, ele possui, ele é um bom pagador, né? Você tem outras normas complicadas, como o cadastro base do cidadão, o decreto 10.046 de 2019, decreto 10.046 de 2019, 10.046 de 2019, que justamente ele estabelece o compartilhamento de dados, né, entre órgãos do poder público, lá nos seus artigos 3º e 4º em diante. Isso daí é interessante comentar. Mas veja, então, antes de termos uma LGPD, a gente percebeu o quanto os nossos direitos estão sendo violados. E a situação fica mais complicada. É o seguinte, se você tem uma pandemia mundial que está determinando que as empresas muitas vezes tenham que parar, tenham que ficar paralisadas, ou então tenham que atuar no regime de emergência e de até economia, obrigado aí, Flávio, surgiu aí o PL 1179 de 2020, né, até quem fez essa compilação foi o nosso amigo Fabrício Mota, lá de Brasília, que ele estabeleceu aí o regime jurídico emergencial e transitório. Né? Esse regime jurídico ele tem aí diversas normas, algumas que eu entendo de constitucionalidade duvidosa, como por exemplo, se não me falha a memória, a proibição de despejo. Né? Eu entendo que isso afeta aí o direito à propriedade, mas, né, eu acho até que ele tirou isso de pauta, mas o que é interessante, né, e triste aqui no nosso cenário é justamente o seguinte, né, dentre outras mudanças que essa lei propõe nas relações jurídicas e em outras leis, ela determina aí uma prorrogação, né, para que a LGPD não entre em vigor não mais em 16 de agosto, mas 6 meses depois, em 1º de janeiro de 2021. Então a lei vai entrar em vigor 1º de janeiro de 2021 e a parte relativa às sanções a partir de 1º de agosto de 2021. Ou seja, vamos aí, de certa forma, prorrogar a lei em mais um ano. A lei só vai ter efetivamente o seu modo impositivo, né, por causa das sanções, quase que um ano depois, né, do que se originalmente planejou. Isso é muito sério e é muito complicado por várias maneiras. Até é compreensível a gente imaginar que as empresas vão ter dificuldades, né, de continuar o seu compliance, né, a sua adequação à LGPD, nesse atual estado de coisas. Mas veja bem, as empresas que já estão em compliance, já estão fazendo essa atividade, já estão há bastante tempo. Então, não vai ser a quarentena que vai atrapalhar. A leitura que eu faço dessa medida, eu acho o seguinte, essa medida para mim é uma medida que vai... Eu não sei se eu posso usar uma expressão muito polêmica, senão o meu amigo Ângelo nunca vai me convidar. Mas eu diria que é muito controvertido, eu acho muito polêmico. Eu vou sair diplomaticamente. Eu acho muito polêmico, não concordo, eu acho errado, pelo seguinte aspecto. Me parece que é uma desculpa para se prorrogar, tendo em vista que grande parte das empresas, e especialmente os órgãos públicos, não estão se adequando à LGPD. Olha, gente, já que a gente não vai dar tempo, vamos tentar um projeto de lei aí para aproveitar essa situação e, com isso, prorrogar a lei. Eu acho isso, gente, muito sério, muito sério. A Edmir mandou uma pergunta aqui, né? Mas, professor Walter, e sobre a NPD? Sem esse órgão, não adianta a prorrogação. O que o senhor acha? Exatamente, quer dizer, a gente não tem ainda a NPD, porque o que você falou, Edmir, é muito importante. Minha amiga lá do Maranhão, advogada de direito digital, é muito importante falar isso, porque a gente precisa também ter uma NPD. De nada adianta a gente prorrogar a lei
se a NPD não está existindo formalmente e definindo a regulamentação da lei. Não adianta o que você falou até tem um pouco a ver com o que eu falei, não adianta você prorrogar a lei se justamente as normas de regulamentação da LGPD não estão em vigor. Não tem uma NPD para traçar isso, né? Mas essas que não estavam preocupadas em se enquadrar, só se preocuparão no momento que houver as penalidades. Pergunta aqui, comentário da Nath Zanini. Olha, eu concordo, porque na realidade as pessoas, muitas vezes, elas vão seguir a lei pela dor. Olha, eu só vou seguir a LGPD se tiver uma sanção. Se tiver sanção, não vale a pena, né? Muita gente acaba sendo instada a se adequar a uma lei com base na penalidade. Inclusive, até eu faço talvez uma crítica aos meus colegas, que normalmente quando eles anunciam ou avisam do importante da LGPD, eles falam da multa. Olha, você pode sofrer uma multa de até 50 milhões de reais por incidente. O seu comércio pode acabar. Eu não gosto de usar o medo, a incerteza e a dúvida para o convencimento. Eu não gosto de convencer, ainda mais juridicamente, com base na paixão. Eu acho que tem que ser tudo na razoabilidade, na razão. E por isso, a melhor forma de você convencer uma empresa a se adequar à LGPD é mostrar o quanto ela pode ganhar na sua reputação, no respeito pelo cliente, né? Do cliente saber justamente que essa empresa está agindo de boa fé. Não é isso? Leonei, eu já falei aqui sobre esse regime, eu falei aqui agora. Eu falei que esse regime ele acaba complicando, né? Porque ao prorrogar a lei, ele bagunça todo o nosso sistema jurídico, né? O que acontece é o seguinte, as pessoas vão ficar acreditando constantemente que a LGPD vai ficar... Olha, em 2021 vai prorrogar. Se prorrogou uma vez, prorroga duas. E no Brasil é o seguinte, se você abre a defesa uma vez, não adianta. Perde a moral. Então, eu acho que isso vai dizer, não, a LGPD vai entrar em vigor aí em 2035, né? Quando o filho do Zuckerberg, herdeiro do Facebook, vazar outros dados de alguém e pedir desculpas e, poxa, a gente nunca pensou nisso antes. Então, aí que a gente vai pensar. Então, é importante que entre em vigor logo. Haveria alguma implicação prática da vigência da lei sem aplicabilidade das sanções? O que eu vejo aqui do Paulo Gadelha seria o seguinte, eu vejo que essa situação que a lei trouxe, né, seria uma situação política, até alguns professores já defenderam isso, se não falha a memória, eu acho que a Fernanda Sauer falou sobre isso, a minha colega, se eu estiver errado, ela por favor me corrija, ela deve estar por aí me espionando. O que eu acho importante em relação a essa pergunta é o seguinte, é que seria como se fosse uma fase de adequação, de acomodamento. Olha, a lei entrou em vigor, vamos ver como vai acontecer aqui, vamos ver o que vai dar, vamos ver como é que as empresas estão indo. A NPD, ela ficaria numa atuação mais assim, consultiva, recomendativa, né? Ela ficaria recomendando, olha, você deve fazer isso, isso, isso. Eu acho que essa fiscalização teria aí um viés de recomendação. E aí, deu 1º de agosto de 2021, a coisa fica séria. Isso é um cenário possível, eu estou aqui imaginando a ideia, né, que seria essa repartição da vigência, dos prazos de vigência, né? Exatamente, aqui o meu amigo RDG_Aguiar, concordo com você. É justamente, né, essa questão de você perder a efetividade e a segurança jurídica. E eu vou mais ainda. Olha só, pensa o seguinte, enquanto você não tiver uma LGPD atuante, valendo, você vai ter uma falta de regulamentação efetiva e completa dos nossos dados pessoais. O que nós temos até agora são regulamentações setoriais estanques, né? Você tem uma regulamentação do CDC, Código Civil, regulamentação, algumas leis sobre consumidor, regulamentação no Marco Civil, mas são coisas muito específicas. Então, eu diria que uma grande parte dos nossos dados pessoais não tem uma proteção jurídica. E com isso, eu posso afirmar para vocês, porque eu já ouvi de pessoas ligadas à área do marketing me dizendo isso, que está tendo agora uma corrida de ouro aos dados pessoais.
empresas públicas, órgãos públicos, vendendo seus cadastros para as empresas privadas, e essas empresas privadas revendendo esses dados, justamente aproveitando essa área cinzenta da LGPD, essa falta de efetividade da lei. Exatamente, minha amiga Bruninha Bastos, né? Exatamente isso. Como a gente não tem aqui ainda a lei em vigor, a gente não tem aqui como garantir a proteção de dados em relações jurídicas internacionais, né? Se de repente dados de uma empresa da União Europeia que vai ser transferida para o Brasil, como uma empresa brasileira vai garantir, né, um compliance com um regime de proteção de dados se a LGPD não está vigente, né? Como nós vamos ser protegidos ou como nós vamos negociar com o exterior se nós não temos um regime de proteção de dados, né? Ainda mais agora que os dados são o novo petróleo e todos esses outros clichês de aulas de proteção de dados, não é isso? Então, o que eu acho muito importante de comentar com vocês é justamente isso, ou seja, a prorrogação da LGPD, ela só vai aumentar a possibilidade de empresas que estejam agindo de má fé poderem negociar os nossos dados. Isso vai aumentar de forma absurda. Infelizmente, os órgãos públicos, bato novamente, trabalhando nisso, né? Quando você vê, por exemplo, órgãos públicos hospedando seus dados em nuvens de empresas americanas. Não dá conta das empresas americanas, tanto que a nossa live está sendo por uma empresa americana. Muito obrigado aí, Mark Zuckerberg, mesmo eu criticando a sua empresa, obrigado pelo bom serviço que você pratica, que a sua empresa pratica. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é justamente o seguinte, né? Se você hospeda dados em nuvens dos Estados Unidos, de empresas americanas, pela aquela Cloud Act, né, aquela lei da nuvem, né, pode ocorrer uma transferência desses dados à requisição do governo americano. Então isso só nos torna ainda mais desprotegidos, né, em relações jurídicas internacionais. Isso é muito importante comentar. E aí você tem outros sites, outros aplicativos complicados, como, por exemplo, o DataValid, né, que o Ministério Público do Distrito Federal já acusou, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, lá o Frederico Serói, um promotor muito atuante, ele justamente, eu não sei se ele já promoveu uma ação civil pública ou está ainda numa fase de inquérito contra esse sistema criado também pelo SERPRO, o DataValid, né, que utiliza informações da Carteira Nacional de Habilitação sem autorização dos seus legítimos titulares. Eu não vou criticar, eu estou elogiando aqui, o Facebook, o Instagram e um pouquinho o WhatsApp. Mas ainda assim, minhas críticas são puramente acadêmicas. E aí vem o seguinte, o mais importante, o estado da proteção de dados no regime de quarentena. E eu quero me focar aqui em duas situações que são muito importantes, né? Eu acho que o meu prazo aqui vai até... como a gente está com um público bom, não sei se o pessoal da SMEC me permite, eu vou até umas 2h40, pode ser? Porque até com as perguntas, né? Aí vocês, no final, me mandem suas perguntas aqui na tela. Pode ser? Aproveitando aqui, eu queria justamente estar aqui com vocês no estado da proteção de dados na quarentena. E com isso, eu quero me focar em duas situações, né? A questão do trabalho home office, que você tem um problema de proteção de dados aí, e outro problema, que é justamente o monitoramento da movimentação dos cidadãos. Eu acho que esses temas são muito importantes. Eu acho até que eu vou fazer depois uma live no meu canal sobre isso. Dá para falar umas 2 horas. Ó, a Roberta já me autorizou. Obrigado, Roberta. Mas a Roberta é da escola? Roberta, então se alguém for da escola puder confirmar. A Marina confirmou. Obrigado, Marina. Obrigado pela gentileza. Obrigado aí, meu amigo Ângelo. Então, olha só. Todo mundo agora, por causa da quarentena, ou quase todo mundo, teve que ir para casa forçadamente e trabalhar no regime de home office. A grande pergunta é, o que as empresas fizeram para estabelecer esse regime emergencial? Olha, a gente só fez um acesso remoto, você acessa as plataformas de trabalho da empresa remotamente, utiliza o Microsoft Teams, utiliza o Zoom, manda os arquivos pelo Dropbox e seja feliz. Será que é isso mesmo? É só isso? O que eu quero falar para vocês é o seguinte, é que
há uma grande ausência no Brasil de uma cultura de segurança da informação. Segurança da informação é algo importantíssimo e as empresas não se preocupam com isso. Um abraço aqui para a Janice, minha aluna. E é o que acontece? Houve uma migração muito grande e sem cuidado de VPN, né? VPN, aquelas Virtual Private Network, aquelas redes privadas virtuais, são justamente redes criptografadas que, uma vez colocadas na sua internet convencional, vão impedir ou dificultar o monitoramento, a interceptação dessa comunicação telemática. Ok. O grande problema é que essas VPNs estão sendo mal configuradas, porque todo mundo está querendo VPN. Muita gente não está tendo acesso a VPN e está usando VPN de terceiros, né? Tem umas VPNs de graça, principalmente VPNs recomendadas pelo site de pirataria tão suspeito Pirate Bay, né? Então você vai usar lá uma VPN indicada e com isso você não sabe se seus dados estão sendo monitorados, invadidos, né? Se o acesso... A pergunta da Érica é lá do TJ da Bahia. Érica, se o acesso remoto pela VPN é seguro? Olha, eu não posso botar a mão na segurança por nada, né? Assim, até porque a segurança de uma VPN depende muito de quem configura. Mas uma VPN bem configurada, sim, ela pode ser segura. Não é porque você está usando uma VPN que eu posso já dizer, opa, está segura, Deus te abençoe. Mas você precisa ter uma VPN muito bem programada, bem colocada e bem configurada. O grande problema, gente, é o seguinte: as pessoas utilizam programas piratas, as pessoas não sabem configurar os programas, as pessoas usam a mesma senha para tudo, clicam nos links do WhatsApp. Então, essa cultura de segurança da informação não é uma cultura que está bem introjetada nas empresas, porque de nada você adianta você comprar antivírus, comprar criptografia, comprar VPN, mandar alguém fazer uma palestra de segurança da informação na empresa e todo mundo fica impressionado, se você não estabelece na empresa uma cultura de segurança da informática. Aqui um abraço aqui para a Débora, um abraço para a Fernanda. Fernanda, eu falei de você, mas eu falei bem, tá? Minha amiga Débora lá da SMEC, minha amiga Fernanda lá do IAB e também da Comissão de Proteção de Dados. Então, gente, de repente, alguém pelo nickname aqui, não vou guardar, mas desculpa se eu também sou velho. Mas aí vem outra coisa polêmica que eu quero comentar aqui com vocês. O aplicativo Zoom virou uma febre ou virou um castigo da humanidade, reunião em Zoom. Eu não aguento mais reunião em Zoom. E não aguentava antes de virar moda. Interessante dizer sobre isso que o Zoom é um aplicativo interessante, moderno e tal. Eu vou falar mal dele mais adiante, mas é um aplicativo interessante que antes da pandemia ele tinha 10 milhões de usuários. Depois da pandemia aumentou para 200. Veja, antes 10 milhões, depois 200 milhões de usuários. Qual é o problema do Zoom? O Zoom está tendo constantes falhas de segurança. Falha de segurança. E detalhe, esse tipo de falha de segurança não é de agora, não. Muito antes de virar moda, até mesmo quem me segue no Instagram aqui, @WalterCapanema, faço aqui o meu merchan, eu já adiantava esses problemas. Então, o Zoom ele tem grandes falhas de segurança que não têm sido corrigidas, né? Falhas de segurança que inclusive foram notificadas por autoridades públicas e o Zoom nem aí para isso, continua tocando barco. Então, eu peguei aqui um caso de uma falha de segurança que era o seguinte: bastava alguém numa conversa mandar uma URL, um endereço para alguém. Todo mundo aqui da SMEC presente, gente. Obrigado pela participação. Então, bastava um criminoso mandar uma URL para você, vítima. Se você clicasse nessa URL, o seu Zoom e o seu Windows mandavam para essa pessoa o login e a senha do seu computador. Isso é uma falha de segurança que não foi corrigida ainda. Se o do TJ lá do Ceará é seguro. Aí tem que perguntar para o pessoal de lá. Isso aí eu não sou a pessoa mais indicada. Eu acho que alguém aí pode ajudar. Meu amigo Yuri aí presente, grande Yuri, né?
antivírus, Trend Micro, Kaspersky, McAfee, todas essas... o que é melhor você é usar o antivírus pago, porque o antivírus pago ele se atualiza com mais rapidez do que o antivírus gratuito. Ele tem mais outros requisitos, né? Agora, o problema do Zoom, além desse problema, é o seguinte, tem um tipo de ataque. Esse ataque ele foi noticiado pelo Brian Krebs. O Brian Krebs talvez ele tenha o melhor site de divulgação sobre cybercrimes e ataques de segurança, de informação, que é o krebsonsecurity.com. E lá ele falou que tem até um ataque chamado Zoom Bomb, que é você ficar... porque o que acontece? Cada sala, né, cada ligação de um Zoom consiste de uma identificação de entre 9 e 11 números. E a questão é o seguinte, você pode, por tentativa e erro, né, por força bruta, adivinhar ou descobrir essas salas e conseguir fazer um ataque, conseguir fazer invasão. Tem alguns casos que se invade para mandar pornografia, mandar os nudes. Tem um caso que se invade para descobrir segredos comerciais industriais. Então os casos aqui são os mais possíveis e mais doidos. Aqui uma pergunta... Aplicativo para usar no Zoom. Olha, tem um aplicativo muito interessante, aberto e gratuito, e até para situações que não exigem muita segurança, que é o Jitsi, Jitsi. Esse site, esse aplicativo, você pode rodar na nuvem deles, ou você pode fazer mais ainda. Você pode pegar esse aplicativo e colocar na sua empresa e rodar na nuvem dele. Ele tem todos os detalhes, é todo gratuito. Você pega os pacotes, coloca na sua nuvem, abre lá e acessa pela web. E até dá para acessar pelos aplicativos. Ele tem um aplicativo na Play Store e na Google Store. Então você vê que aqui tem um pouquinho de tudo, a gente está falando um pouquinho de tudo. Então o que acontece? O Zoom não é muito seguro. E outra coisa interessante, virou muito modinha as pessoas postarem, né, no Instagram principalmente, um print screen delas no Zoom. Meu Deus, estou no Zoom, né, estamos aqui conversando na empresa, estamos aqui... Olha, eu não vou criticar, né, eu acho importante, né, você compartilhar o que você quer, e eu não quero ser o velho chato de ficar dizendo para as pessoas o que elas devem ou não fazer, né? Mas aí entra o velho chato, talvez, de segurança da informação, que pensa o seguinte, e vou dar um exemplo do Boris Johnson. Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, ele está com coronavírus, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, tá travando ou está entrando aqui, gente? Está funcionando, né? Está funcionando direitinho? Aqui minha internet tá tranquila. Tá funcionando? Tá normal, né? Aqui que susto, gente. Obrigado aí. Até a internet aqui tá importante. Então, a pessoa tá se manifestando febrilmente. Ótimo. Mas o que eu queria dizer para vocês, o Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, ele printou no Twitter ou no Facebook a sua tela de Zoom. Isso é muito sério, especialmente porque é o primeiro-ministro. Por que isso é muito sério? Porque quando ele fez isso, deu para ver qual era o meeting ID call dele, daquela reunião dele do Zoom. E mais ainda, como eu acho que estava usando o Mac, deu para ver embaixo quais são os aplicativos que ele utiliza. Então, se eu sou um espião russo ou de um outro país que espione, China, Coreia do Norte, Estados Unidos, todo mundo espionando no mundo, a verdade é essa. Eu vou verificar quais os aplicativos o Boris Johnson mais utiliza, que estão ali na barra, e vou tentar fazer um ataque de phishing por meio desses aplicativos. Isso, né? Se você trabalha com segurança da informação, ainda que você não seja criminoso, você tem que pensar como o criminoso atuaria. Então, o Boris Johnson, ao meu ver, deu mole. Assim como o general Heleno deu mole ao divulgar o seu prontuário médico com o seu CPF, né? Pessoas fizeram aí piadas, e essas piadas aí muitas vezes acabam sendo crime, né? Se você cadastra ele como mesário, por exemplo, como alguém fez, essa conduta, em tese, pode configurar um crime de falsa identidade, né? Ou até um crime, nesse caso aqui, talvez uma falsa identidade eleitoral, talvez, aí, né? Porque tem umas hipóteses lá específicas do Código Eleitoral, né? E até, coitado, castraram ele como torcedor do Vasco, meu time de coração. Ou seja, né, general, o senhor também agora vai sofrer junto comigo.
Mas isso é bom, é um time bom do coração. Mas o que eu acho também importante, portanto, é mostrar que o quanto os nossos dados pessoais não estão sendo violados nessa situação. E mais ainda, se você está acessando o seu trabalho de home office, o que a empresa não sabe de você? A empresa pode ter acesso ao seu computador como um todo, ela pode monitorar, porque de certa forma isso é muito parecido com aquele sistema de bring your own device, né? Leve seu computador, né? Só que você não está levando o computador para o trabalho, né? O seu trabalho está indo até o computador. Então eu vejo no raciocínio trabalhista, de trabalho, eu vejo que o empregador ele não pode fiscalizar o trabalho do seu empregado, né, no computador pessoal dele, porque é um instrumento pessoal do empregado. Seria diferente se fosse uma máquina exclusiva de uso da empresa. Por ser ferramenta, né, poderia sim ter algum tipo de monitoramento, né? O que eu estou falando tudo aqui é inteligência de julgados de uma jurisprudência já pacificada pelo TST. Ok? Olha, o Yuri gozando aqui. Cadastrar ele no Vasco é crime. Não, ele é bom. É um bom time, tá, Yuri? Tá? Tem como tirar o Yuri aqui da live? E numa última parte, para não cansá-los, e eu já chegando aqui na minha parte final, e aí eu vou deixar um período para vocês fazerem perguntas, tá? A parte final, eu queria falar justamente da parte do monitoramento do movimento dos cidadãos. O que a gente tem percebido é justamente uma grande atuação mundial de várias empresas, de vários países, de vários governantes em estabelecer monitoramentos das pessoas, verificar se as pessoas estão saindo de casa, e se elas estão concentradas. Você tem aqui Coreia do Sul, Taiwan, Israel, usando os dados do smartphone para isso. A polícia de Moscou já pegou 200 pessoas que estavam violando a quarentena usando um sistema, usando a detecção facial. Isso aqui é uma reportagem do Intercept em inglês, que eu estou pegando essas informações, né? A Quênia, Polônia, México. E aí o que acontece? O governo americano, por ele já ter acesso, né, a espionagem, aos dados das empresas de internet, né, Google, então ela vai redobrar isso, né, você vai ter mais sobre isso. E principalmente, tem um caso interessante de um aplicativo de um dispositivo, de um termômetro digital, né, em IoT, chamado Kinsa Health, que esse Kinsa Health é o seguinte, ele é um termômetro, e ele sincroniza na nuvem, perdão, a sua temperatura. E ele repassaria esses dados relativamente anonimizados, né, para o governo americano, para saber os locais onde tem mais febre. Então seria literalmente um mapa de calor, né, um mapa do calor das pessoas, né, da temperatura de lugares. Eu vejo que nesse caso aqui, por ele passar apenas o mapa do calor sem identificar as pessoas, a princípio aqui, me parece que há uma anonimização. Então, à luz, né, de tudo que é bom e puro na proteção de dados, como o uso da anonimização, me parece que está muito legal. Mas o problema, senhoras e senhores, né, eu até estou passando um pouquinho do tempo aqui, é um assunto polêmico, interessante, e aí eu falo do caso Brasil. Porque uma notícia que eu peguei aqui do G1, e até se vocês quiserem, eu disponibilizo aqui para vocês, eu fiz aqui um roteirozinho, tudo com citação, né, e links. Se vocês quiserem, eu disponibilizo para as MEC para passar para vocês. O que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, né? Os operadores de telefonia celular vão oferecer ao governo dados que possam, né, permitir o monitoramento da movimentação das pessoas. A pergunta é, como é que se faz essa movimentação? Porque você tem várias formas de você localizar espacialmente alguém pelo celular. A primeira delas é pelas antenas Airbus, as estações rádio base, né? Que se você está, deixa eu botar aqui minha mão, no meio, né, de várias estações, eu sei que você está nesse lugar aqui. Eu não sei precisar onde você está. Eu sei dizer que você está numa área específica.
Eu vejo que o uso, né, da localização por estação rádio base não seria mais efetiva. Se não seria mais efetiva, o que eu vejo aqui é que os órgãos públicos vão estar monitorando os cidadãos por duas formas que eu entendo abusivas, pela geolocalização e pelo número IP. Para mim, a geolocalização e o número IP constituem dados pessoais que identificam indiretamente alguém. Ao meu ver, numa leitura de LGPD, GPS e IP são dados que identificam indiretamente um titular. E aí vem o seguinte, a LGPD não está em vigor, eu vou me socorrer do Marco Civil. O Marco Civil é uma lei que eu tenho muitas restrições, mas eu entendo que algumas coisas dá para a gente aplicar. O Leonei tem uma pergunta. Walter, o que acha do uso de dados oriundos de inscrição em cursos, lives, webinar, para a venda posterior de produtos e serviços? Olha, o Leonei, tem que ter um consentimento, né? Enquanto a LGPD não está em vigor, você pode aplicar o artigo 7º, um dos incisos, talvez seja o 12, o 13, o 14, ou talvez o 15, ou talvez o 16, do Marco Civil, que fala que a cessão e transferência de dados depende de um consentimento. Isso agora, tá? Natália Pessoa. Professor, quanto à invasão de hackers em servidores e posterior cobrança para devulação de dados, na sua opinião, a legislação atual inibe a prática criminosa? Natália, essa conduta não precisa de uma nova norma para isso. Essa conduta nada mais é do que a antiga extorsão, né? Eu estou exigindo dinheiro para entrega para liberação do servidor ou para entrega de dados. Esse tipo de conduta é muito parecido com ransomware. No ransomware há uma invasão e se criptografa os dados, mas configura o crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal. Outra pergunta aqui da Mônica, né? Mas isso não acontece quando o próprio celular está com a localização disponível? Eu desbloqueado no celular não interrompe a localização ou trata de outro dispositivo que você fala? Olha, Mônica, celulares da Android, se me falha maneira, com o sistema do Google, portanto, eles têm outras formas de verificar isso. Por exemplo, eles podem localizar com base na rede Wi-Fi que você está utilizando. E aí, uma dica do meu querido amigo Ferdinando Cerejo, juiz lá do Maranhão, é uma das pessoas que mais entende de tecnologia aqui no direito. Vá no site wiggle.net, né? Wiggle, WIGLE.net. Ele tem um banco de dados das redes Wi-Fi do Brasil todo, não todas. Mas se eu sei que você está ligado na rede Wi-Fi Casa da Vovó RJ, eu sei basicamente a sua aproximação. Eu sei mais ou menos onde você está. Então, com isso, eu posso ter uma localização, ainda que muito aproximada de você. O que eu entendo aqui, gente, é o seguinte. Eu entendo que esse tipo de atividade, se não utiliza o GPS, se não utiliza a rede Wi-Fi, vai utilizar o número IP. O número IP, ele não garante uma certeza absoluta de onde você está, mas ele garante uma relativa proximidade onde você está. É claro, e até eu posso dizer que a margem de erro é considerável, né? O que é interessante comentar é que se esse tipo de sistema ele trabalha com o número IP, esse tipo de atividade é legal. Se o monitoramento de celulares é feito com base no número IP e há uma cessão ao poder público, é ilegal, porque de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Marco Civil, esses dados, né, esses registros, só podem ser cedidos mediante prévia ordem judicial. E justamente nos termos do artigo 22, parágrafo único da lei. No 22, parágrafo único, tem os requisitos para essa requisição judicial. Dentre eles, a temporalidade. Eu colocaria aqui três requisitos para você ter acesso. Ordem judicial, ou seja, uma cláusula de reserva de jurisdição, indicação clara e específica de pessoas, né? E 3 aqui, uma temporalidade. E 4, me esqueci aqui do 4, que seja referido a um fato específico, um fato delituoso específico, né? Que eu saiba que essa pessoa, por exemplo, eu não vou perseguir, eu queira monitorar uma pessoa específica porque eu sei que ela é suspeita de passar coronavírus para várias pessoas. Então, eu peço judicialmente o monitoramento apenas dela. Eu vejo que, nesse caso específico,
Poderia. Dito isso, senhoras e senhores, tem outros assuntos aqui, eu acho que a minha hora já está chegando, né? O que se recomenda, assim, é que se vai ser feito algum tipo de monitoramento, que esse monitoramento seja de acordo com a lei, que esse monitoramento não afete dados pessoais e que não é porque nós estamos vivendo num regime temporário de pandemia que os poderes públicos podem agir de qualquer maneira. Os fins não justificam os meios e estamos vivendo ainda no Estado de Direito. Gente, suas perguntas aí. Né? Propaganda, se a calamidade não seria uma exceção. Mas veja, Edmir, eu acho que exceção, aonde está prevista a exceção? Não é porque nós vivemos uma situação excepcional de que os direitos e garantias vão ser suspensos. Né? Você veja que até num estado de exceção, lá na Constituição, os direitos e garantias permanecem. É claro que algumas restrições, né? Eu não me lembro muito bem de algumas, a liberdade de reunião fica restrita, né? Alguma coisa nesse sentido, mas você não pode ter, numa situação de quarentena, organizacionalmente seria menos restritiva do que um estado de exceção, você ter situações que diminuam a liberdade das pessoas, violando seus dados pessoais. Marinas liberou 15 minutos de pergunta. Então vamos lá, gente. Perguntas. Aqui é ao vivo, ao vivo. Vocês mandam a pergunta, eu respondo. Né? Então, veja aqui, olha que outra coisa interessante, quando você pensa na pergunta. O ministro Mandetta, ele queria fazer um sistema justamente para o Ministério da Saúde fazer ligações telefônicas automatizadas para as pessoas avisando, né, da pandemia. Interessante que nessa coletiva do ministro Mandetta, ele falou justamente que as empresas, as teles, estavam com receio de ceder os dados pessoais dos seus usuários. Isso mostra que as teles já estão preocupadas em proteção de dados. Se ele seria pergunta da Rebeca, minha querida aluna. Rebeca, se o IP é um dado pessoal sensível, eu entendo que não. Porque a parte da LGPD que conceitua, né, que estabelece os conceitos e que conceitua dado pessoal sensível, o dado pessoal sensível é todo aquele dado que, de certa forma, diz quem você é. Né? Ou seja, enquanto que o dado pessoal convencional, ele consegue te indicar, ou seja, pelo IP eu chego até você, o dado pessoal sensível, isso aqui é uma interpretação minha, é o dado que te descreve a sua preferência sexual, a sua saúde, biometria, política, religião. Então não seria sensível, Rebeca. Ao meu ver, ele seria um dado pessoal propriamente dito. Ou seja, a proteção que a lei estabelece é um pouco menor. E essa proteção, em grande parte, ela é regida pelo Marco Civil e pelo decreto que regulamenta o Marco Civil, o decreto 8771 de 2016. Né? O IP não é um dado pessoal que te identifica diretamente. Ele é um dado pessoal que, cruzando outras informações, dentre elas os seus dados cadastrais no seu provedor de internet, eu consigo chegar até você. E é claro que com o atual estado da tecnologia, talvez nem o IP te identifique tanto assim quando você trabalha num regime com IPs nateados. Os IPs nateados, né, os IPs sob o regime de GPNAT, de CGNAT, são aqueles IPs que são compartilhados com até 65 mil usuários. Quando você tem um IP, porque na verdade é o seguinte, o nosso padrão atual de IP, o IPv4, ele já esgotou, são 4 bilhões. Então, se tem um sistema tecnológico chamado CGNAT, em que você pode compartilhar um mesmo IP com vários usuários, e esses usuários eles se identificam nesse mesmo IP por meio de portas, né? E o STJ já entendeu que é obrigação do provedor de conexão e até de aplicação de guardar essas portas lógicas, que se chama. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta aqui?
Tudo certinho? Gente, então eu vou me despedir. Eu quero agradecer a todo mundo. Me sigam nas redes sociais, @WalterCapanema. Sigam também lá a minha escola de curso de Direito Digital, a Smart 3, né, a Smart 3 oficial no Instagram, e nosso canal no YouTube Smart 3, que a gente tem vários cursos, palestras, a gente vai fazer muitas lives ainda. Quero agradecer aqui a SMEC essa gentil, honrosa, né, esse honroso convite de poder colaborar, de poder participar, meu amigo Ângelo, a Débora, a Rosângela, a Marina, toda a equipe, né? Eu quero dizer que a SMEC é uma escola que eu tenho muito carinho, o Ângelo faz um trabalho maravilhoso, eu já estive lá muitas vezes, eu ministrando aulas de sabercrimes, e o trabalho dele é incrível, né? Além de ser um juiz, ele é um educador muito atento às modernidades, à tecnologia, e o fato de eu estar aqui conversando com vocês mostra o quanto ele está à frente ao tempo. Também sigam a SMEC nas redes sociais, sigam também a SMEC no Facebook, eles também fazem lá umas lives muito legais pelo Facebook, tá, gente? Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus, não usem o Zoom, hein? Não usem o Zoom. Grande abraço.